agora a gente vai apresentar um pouquinho o João para vocês, pra gente começar esse tema tão importante pra gente, que é um tema que é relevante não só para quem vai falar em público, mas também para quem vai em entrevista de emprego e entre outras coisas que a gente vai conversar com o próximo, né? Então, assim, na nossa vida a gente usa a oratória para muitas coisas. E o João vai estar aqui com a gente conversando sobre isso hoje. Pode falar, João, bem-vindo, primeira vez. Muito obrigado, tudo bem, Esther, Tudo certo. Matheus, obrigado pelo convite da equipe inteira, muito bacana estar aqui no NJ, que é um lugar criado por amigos, com vários programas de amigos como vocês, então é uma alegria estar aqui. Bom, eu sou jornalista, formado lá atrás, viu gente, lá em 2003, vocês tinham nascido em 2003? Já. Sou de 99. Deus, né? Em 2003 pela PUC Campinas, depois eu fiz pós-graduação em Gestão da Comunicação Pública e Responsabilidade Social e estava até comentando aqui com o Matheus que essa carreira de jornalismo me permitiu passagens por diversos veículos de comunicação e diversas experiências, né? Não só aqui na nossa cidade de Limeira, mas na região, no Brasil, no exterior. Então eu costumo dizer que o jornalismo me encantou pelo fato de me proporcionar a oportunidade de conhecer pessoas, né? E histórias de pessoas, poder contar as histórias das pessoas, né? Então, eu trabalhei como repórter de TV há um bom tempo. O meu primeiro emprego foi na TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste, ainda no segundo ano da faculdade. Depois trabalhei muito tempo aqui na TV Mix Regional em Limeira. Depois parti para o poder público, fui ser assessor de imprensa na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade aqui vizinha. Voltei para Limeira na Câmara Municipal na assessoria de imprensa. Aí fui para São Paulo trabalhar no Porta Terra. Aí voltei para Limeira para trabalhar na Prefeitura. Já me perdi. Então, assim, eu fui muito em diversos setores da comunicação. Eu fiz TV, eu fiz rádio, eu fiz internet, eu fiz assessoria de imprensa na iniciativa privada, no poder público. Então, isso me deu muito repertório quando a gente fala em comunicação. E aí, em 2017, eu abro a minha agência de comunicação, que é a que eu tenho até hoje, que se chama Dynamos Comunicação. Aqui em Limeira com a minha sócia, que é a Graziela Félix. Muito famosa por mim, inclusive. A Gra é queridíssima, uma profissional super competente, reconhecida. E aí as pessoas começaram a nos procurar com algumas dificuldades em relação à comunicação pessoal. Nós começamos a receber procura assim, individual. Olha, eu preciso fazer a apresentação do meu TCC. Eu não sei quem pode me ajudar. Vocês me ajudam? Olha, eu preciso gravar uma palestra online, eu não sei me comportar em frente às câmeras. Vocês me ajudam? Olha, eu estou com um problema pessoal, vocês falam tão bem, vocês me ajudam? E começaram a aparecer diversas demandas individuais de pessoas com dificuldades de comunicação. Aí que a gente parou, resolvemos prestar atenção nessa demanda do mercado e falamos, gente, tem uma demanda aí de pessoas que precisam de auxílio em relação à oratória, né? Nasce o nosso curso de oratória, então, lá em 2017, com diversas dicas, né, orientações técnicas, e você falou muito bem, para diversas finalidades. Às vezes a gente fala assim, oratória é a arte de falar em público, e a pessoa automaticamente se imagina em frente a uma palestra, né? Uma plateia de 50 pessoas. Não! Público é você e mais uma pessoa. É você e mais 500 pessoas? É também. Mas pode ser você e seu irmão, você e sua irmã, você e sua mãe, seu namorado. Então, a expressão público, ela é muito generalista. Contudo, as técnicas são as mesmas e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui hoje. Né? Legal. Eu queria destacar uma coisa que você falou naquele dia, que também tem a questão da... Às vezes a pessoa tem uma crise que ela precisa tratar, né? Exato, isso é extremamente importante, porque pode ser um trauma. Pode ser falta de técnica, pode ser falta de algum traquejo, de alguma orientação, às vezes até de um refinamento, pode ser, mas pode ser um trauma também. Aquela pessoa que às vezes foi colocada numa situação muito vexatória na infância, de repente em frente à sala de aula com os colegas, numa igreja, num grupo de amigos, e ela criou um bloqueio mesmo. Esse tipo de bloqueio que resvala em trauma ou alguma fobia é tratado em consultório. Certo. É com um psicólogo que vai entender as razões e trabalhar de uma maneira construtiva para quebrar aquele trauma, né? Isso a gente não resolve com técnicas de oratória, isso é um pouquinho mais sério. É bom saber diferenciar isso também, pessoal, porque aí a gente consegue analisar quando é só o medo de vocês e quando realmente tem outras coisas por trás, né? Então, assim, a gente estava tendo uma conversa antes de começar o programa, né, sobre a questão de também construção, a sua construção frente ao público, que é uma coisa que você consegue construir através da oratória. Você se mostra uma pessoa diferente conforme a forma como você trata à frente das câmeras, às vezes à frente de um entrevistador.
Então, assim, é algo muito decisivo até para algumas pessoas, quando você trabalha com oratória, é decisivo, por exemplo, se você vai ter uma vaga de emprego ou não. Então, é um assunto que rende muito e a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com o João sobre isso. Inclusive, né, João, se você quiser começar a conversar essa construção social, né, como a pessoa te vê quando você vai se apresentar, você vai tratar sobre algum assunto, né, e falar um pouquinho pra gente dessa sua experiência de muitos anos, né, porque você passou por vários lugares e foi com certeza coletando um pouquinho de percepção de cada, essa questão da construção, da sua oratória em cada um desses lugares, né? Para você passar pra gente hoje, né? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com a questão da credibilidade. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu preciso falar bem? Eu sou técnico, a minha formação é de trabalho manual, eu não preciso falar, não preciso me expressar com as pessoas. Mas falar bem está intimamente ligado à nossa credibilidade, como somos vistos e como somos respeitados. Quem são aquelas pessoas que nós admiramos? Aquelas pessoas que conseguem externar pontos de vistas, defesas de posicionamento que nos convencem. Sim. Aí nós falamos, poxa, fulano tem razão, olha como fulano fala bem. Sim. E isso é na nossa história. Toda pessoa empoderada, ela fala, ela externa com clareza, com objetividade, para convencer e até persuadir você ou até multidões. Até hoje, na história da humanidade, quando uma pessoa toma o poder, seja um rei, seja um presidente, seja um líder, esse poder se dá por meio da fala. Eu vou trazer aqui o presidente Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. A posse do Trump se deu num frio de menos 10 graus. E ele tinha lá 2 milhões de pessoas ao ar livre, apenas para ouvi-lo. O que o Trump vai falar agora? E ele que se elegeu com um discurso super controverso naquela ocasião, né? Então, hoje, no nosso país, eu não trouxe exemplos brasileiros mais recentes, porque a gente está num ano muito delicado para se falar sobre os oradores que temos no momento, né? Mas vamos pegar o exemplo do Trump mesmo. Ele sucedeu um exímio orador que era o Barack Obama. A gente tem saudades da oratória do Barack Obama. É legal ouvir ele falar. Maravilhoso. Inclusive, vou deixar uma dica aqui. Posso? Pode, claro. Tem um discurso que todos vocês devem assistir, está no YouTube, do Barack Obama no Rio de Janeiro. Ai, que legal. No Teatro Municipal. Assistam esse discurso do Obama, pelo menos o comecinho, tem uns 10 minutos, e percebam como ele faz uso de técnicas de oratória que nós vamos falar aqui, para envolver um público completamente distante da realidade dele, que era o público brasileiro, né? Veja, isso é muito interessante. Então é isso, a oratória está intimamente ligada à credibilidade de todos nós e é por isso que a gente precisa trabalhar tudo isso. E a gente passou por uma questão recentemente, dessa questão do distanciamento social da pandemia, que fez todo mundo precisar falar. Por quê? O contato presencial deixou de existir, você não estava mais com as pessoas e você precisava se comunicar por voz, seja por meio das videochamadas que nós fizemos aí, Zoom, Google Meet, todo mundo foi levado em frente às telinhas, ou pelo celular, ou por ligação. Então todo mundo precisou falar, até aqueles que antes falavam, eu não gosto de falar, eu não quero falar, eu não preciso falar bem. Todo mundo precisou se comunicar por meio da voz. É verdade. E também, às vezes, na câmera, com o gesto, tudo, eu vejo, assim, já percebi, eu vejo ele movimentando a mão, eu não consigo falar movimentando a mão. Eu falo movimento a mão, mas eu até queria comentar de algo que eu, recentemente, uma experiência minha que eu já comentei com vocês. Recentemente eu fiz uma entrevista de emprego, em que eu não tinha conhecimento da área, né, mas eu fui indicado por um amigo. Cheguei lá, fiz a entrevista assim, como, sabe, se der certo, beleza, se não der, beleza também. E aí eu fiquei sabendo que foram outras pessoas que já tinham experiência na área, e o meu destaque, né, ele ficou lá de tocar escutando, né, ele fica do lado da onde fica a mesa do gerente, e ele disse que o ponto de destaque que mais gostaram em mim, mesmo eu não tendo experiência, foi a comunicação. Perfeito, tá vendo? Então fez uma diferença que na hora eu nem prestei tanta, eu prestei atenção, né, queria falar bem, queria falar, né, de uma forma transparente, e eu fui sincero, falei o que eu queria, né, falei meus pontos positivos, meus pontos negativos, e a comunicação foi o que fez eu conseguir a vaga. Então, se eu não tivesse tido uma comunicação tão boa, talvez não tivesse conseguido. Perfeito. E para quem não conhece o Matheus, né, eu acho que até no primeiro programa que acompanha a gente desde o começo, o Matheus, ele falava, né, que ele até tinha uma certa dificuldade no começo, né? Então, assim, às vezes vocês veem aqui o Matheus apresentando, mas não sabem todo o restante, né, mano?
Então, assim, foi um processo de construção dele, mas teve o nosso medo da primeira apresentação, né? A primeira vez do programa, você lembra, né? Como foi, Mar? A gente não conseguia, a gente chegou aqui, disse, nossa, o que vai acontecer, né? Como é que vai ser isso? Nossa, foi friozinho na barriga. Eu acho que as outras também, né? Um pouco, mas a gente foi acostumando com o tempo. O que é normal, os microfones assustam, a câmera assusta. Aqui no nosso estúdio nós temos um retorno. A questão técnica costuma assustar muita gente, Exato, viu? Dá um friozinho na barriga. É um ambiente que nós não estamos acostumados, nós não estamos, né, nessas situações, nessas condições diariamente. Então, é normal que a gente se sinta diferente mesmo. O medo só não pode bloquear, eu não vou mais, não quero, e não vou mais fazer nunca mais, né? E como que a gente trabalha com essa questão do medo frente às telinhas e tudo mais? O medo é algo muito interessante da gente falar. Nós temos uma pesquisa realizada pelo jornal inglês em 2016 e os pesquisadores tentaram mensurar qual era o maior medo da humanidade. Naquele momento, eles estimavam que o maior medo da humanidade fosse ser o medo da morte. Porque a gente está acostumado a ouvir isso, né? Sim. Ai, morro de medo de morrer. Ai, morro de medo de perder alguém que eu conheça, meu pai, minha mãe e tal. Quando o Sunday Times chega no final dessa pesquisa, o primeiro lugar está o medo de falar em público. E aí foi uma surpresa. Nossa, maior que o medo de morrer. Exato. O medo de morrer apareceu em terceiro lugar, depois do medo de problemas financeiros. Então é um medo muito expressivo, que a gente do dia a dia da comunicação já conhece, mas que os pesquisadores do Sunday Times colocaram de forma científica, estratificaram isso. Esse medo, nós temos ele em diversas vertentes. Pode ser um medo que faz a pessoa suar, ter dor de barriga, aquele medo quase no bloqueio da ação, ou simplesmente aquela pequena ansiedade. Esse medo, ele tem diversos níveis, diversas vertentes. Como eu falei, ele só não pode bloquear. Se o medo te bloqueou, tem que ir pesquisar se não tem algum trauma, se não tem algum bloqueio mais severo que precisa ser tratado em consultório. Agora, de resto, a gente consegue combater esse medo com técnicas para tranquilizar a pessoa. A primeira delas é você ter certeza de que você é a pessoa preparada para falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, chamaram o João aqui na rádio para falar sobre oratória. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é se eu sou uma pessoa preparada para isso. Se eu em algum momento resvalar, falei, eu acho que não sou eu acho que não estou preparado, pode ser que eu não seja mesmo. A tua confiança faz muita diferença. Faz muita confiança. E a leitura pessoal em relação ao seu repertório, ao seu conteúdo. Eu não posso me arriscar a dar orientações, dicas ou direcionamentos para alguém de uma área que eu não entenda. Então, a primeira coisa que vai deixar a pessoa tranquila é ela apenas aceitar convites para falar sobre aquilo que ela entende. Porque aí ela evita os riscos de cometer gafes, se envolver em constrangimentos, né? Essa é a primeira coisa. Depois ela tem que se preparar. De que forma? Tentando estimar quais são as expectativas das pessoas que irão ouvi-las. Matheus foi chamado para uma entrevista de emprego. Eu estou preparado para essa vaga? Ele disse sim. Enviou o currículo, foi selecionado e foi chamado. Qual é a segunda reflexão que ele tem que fazer? O que será que esperam da pessoa que será contratada para essa vaga? E aí, defendê-lo nesse sentido, né? É uma pessoa que vai precisar se comunicar com clientes, é uma pessoa que vai, de repente, fazer algum trabalho manual mais técnico. Então, ele vai se preparando, se antecipando para a possibilidade na qual ele será julgado, né? Então, estar sempre um passo à frente é muito legal. Depois que ele chegou à conclusão de que ele é o candidato ideal para aquilo, ele precisa levantar quais formas, quais meios ele tem para externar tudo isso. No caso dele, por ser uma entrevista de emprego, era apenas verbalização. Não tem como ele abrir um telão com PowerPoint e slide e fazer aqui. uma observação. Então, perfeito. Vou tomar uma água aqui, gente. Hidratem-se. O PowerPoint ele também traz uma segurança, Ele né, traz, pessoa, porque você ele tem é as ótimo. informações ali, né? Ele é ótimo, tem que ser usado. Mas a entrevista de emprego do Matheus, por exemplo, ele não poderia. Então, ele já identificou que ele é uma pessoa capaz para aquela vaga, quais são as expectativas dos contratantes e que ele só iria verbalizar. E aí ele começa a se preparar para aquilo. A preparação, gente, se dá por meio de ensaio. Tem que ensaiar. Se me perguntarem tal coisa, se eu tenho experiência na área,
Comece a pensar quais perguntas podem lhe ser feitas naquela situação. E ele está sempre um passo à frente. Isso faz com que o medo, o pânico, a ansiedade vá diminuindo. É o que fazem os vendedores de loja. Se você chegar num grande magazine agora e quiser comprar esse microfone, o vendedor ele já esgotou todas as perguntas que podem ser feitas a ele sobre esse microfone. Quanto custa, se tem quais cores, qual é o fabricante, quanto pesa, se tem a pronta entrega, se aceita devolução, se vem com itens, acessórios na caixa, tal. Quando chega um consumidor na frente dele, ele está tranquilo, ele se antecipou, ele sabe tudo que vai ser perguntado sobre aquele assunto. Então essa preparação é muito fundamental. Sim, com certeza. Eu acho que além de tudo, né, a gente tem outras coisas que são importantes na hora da oratória, né, que é a parte de vestimenta também, que é uma coisa que para quem não sabe, eu já conheci o João também, já vi uma das palestras dele, inclusive muito boas, né? Super recomendo. Obrigado. E assim, é uma coisa que as pessoas acabam pecando também, é com relação ao investimento, né? Então, como ela se portar é uma questão, como ela se vestir também. Às vezes é uma coisa que a gente nem percebe, né? A gente fala, algumas pessoas se preocupam, mas outras falam, vou lá, apenas pelo meu conhecimento, já é algo que eu já me garanto, né? Então, o que a vestimenta tem, assim, de impacto? Ela passa muito sobre nós. Parece bobagem e é um assunto delicado por resvalar em alguns momentos na questão social da pessoa. Sim. Porque a tendência quando a gente fala em roupas é a pessoa, quando a gente fala em mercado de trabalho, por exemplo, é a pessoa automaticamente dizer assim, eu vou usar as roupas que tenho, o emprego que tem que me fornecer um uniforme, o emprego que tem que me fornecer a roupa. Contudo, a gente precisa começar a entender que o que a gente veste é um investimento em nós mesmos. Isso é muito importante. Se você foi, por exemplo, convidado a trabalhar numa empresa onde você veste camisas como as que nós estamos vestindo e você não tem, você não vai se aventurar a ir trabalhar de regata, camisa de futebol, camiseta de propaganda política ou qualquer outro tipo de investimento que é contra o código interno de conduta ali dos funcionários, né? Ah, mas a empresa não me forneceu, então eu não vou. Mas você vai ser julgado por isso. Então, invista em você. Essa camisa ela pode ser usada em diversas outras oportunidades, não só no seu emprego. Então, ter essa leitura é muito importante. Eu fui entrevistar uma vez, a gente estava até conversando sobre esse episódio, alguns candidatos a estágio. Na época, eu coordenava o departamento de cerimonial da Prefeitura de Limeira. Uma das candidatas chegou com, eu me lembro que era muito calor naquela época, com um moletom com um capuz. Era uma coisa meio punk, eu não sei qual era a linha da moça. Qual é a minha leitura para um departamento de cerimonial que envolve recepção de autoridades, presença em palco para eventos, às vezes apresentação de eventos? A minha primeira leitura foi um susto. Pensa ali numa pessoa fechada. Exato. Como assim? Ela está se escondendo? Que leitura eu faço? Né? Ela está se acolhendo? O que está acontecendo? Né? Porque o frio não estava, né? Não estava frio. E aí, no primeiro impacto foi, talvez não seja a pessoa adequada. A segunda etapa foi a entrevista para conhecer um pouco mais a fundo, né? Mas a roupa passa muitas mensagens sobre nós. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Ah, legal. Então, assim, dicas de vestimenta depende muito do local, então, onde você vai do local. É sempre muito importante a pessoa, às vezes algumas empresas possuem um código de conduta. Legal consultá-lo. Se não tiver, faça uma observação de como as pessoas se movimentam em seus ambientes. Por exemplo, se eu for trabalhar em um escritório de direito, eu não preciso nem perguntar para o meu contratante qual é a vestimenta. Eu sei que todos vão trabalhar com roupa social. As mulheres, inclusive, de taillé, salto alto no dia a dia. É um código de conduta da profissão, né? A gente já sabe que um jornalista que vai aparecer em frente às câmeras, por exemplo, ele usa cores lisas, porque a câmera tem maior facilidade de captar cores lisas do que quadriculado, xadrez, dá o famoso batimento, né? Vai cansando o telespectador quando a roupa é muito cheia até de ver, né? De estampas. Você não vai ver uma apresentadora de telejornal com aquele maxis colares, aqueles colares brilhando, aqueles brincos que chacoalham. Tá? Ela é sempre muito discreta, porque a atenção do telespectador está na boca dela, na informação que ela está passando. O telespectador ele não pode ser confundido com outros elementos. Então, sempre há um código de conduta em relação à identidade visual, seja roupa, seja acessórios, isso é importantíssimo, sim. Legal. Uma coisa que eu queria apontar que eu vi lá no slide é a questão também de, às vezes a gente pensa que falar bem é falar muito, né?
Exatamente. Mas eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto também, sobre assim, como administrar, né? Eu até falei pra você, tenho às vezes uns momentos assim que eu tô falando, aí quando eu paro pra pensar, o que eu tô falando? Eu já falei o que eu precisava, né? Só que eu continuei falando, eu não sei o que eu tava falando. Isso está cada vez mais em voga. A gente entender que o que temos de precioso no nosso dia a dia é o nosso tempo, né? Todos nós hoje somos multitarefas. Isso. Eu sou filho, eu sou estudante, eu trabalho em tal lugar, tem pessoas que têm 2, 3 empregos. Então as pessoas são multitarefas. Então o que essas pessoas têm de valioso? O tempo delas. Então nós sempre temos que estar atento à valorização do nosso tempo e o tempo do outro. Se aquela pessoa foi chamada com um objetivo, eu devo tratá-la em relação a esse objetivo com objetividade, sendo direto, entregando conteúdo para ela o tempo inteiro. Por isso que a valorização do tempo deve ser algo muito precioso. O que é a valorização do tempo em oratória? Se dizem assim, João, o programa tem 1 hora, nós devemos abordar diversos pontos nesse programa. Perfeito. Qual é a compreensão do João? Tá, eu vou ter que dar respostas mais curtas e não palestras amplas sobre os diversos temas da oratória. Perfeito. Fui chamado na minha empresa para fazer uma apresentação de 15 minutos sobre o semestre. 15 minutos é muito pouco, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai lá trabalhar o seu poder de concisão, de objetividade, para que você entregue conteúdo naquele tempo. Então, nós precisamos sempre nos formatar com base na valorização do tempo do outro e o tempo que nos é oferecido. Isso é treino, gente. Não é dizer, tem 15 minutos, eu automaticamente vou conceber isso por osmose e vou conseguir fazer em 15 minutos. Isso é treino, você conseguir se preparar para isso. E tem uma coisa que eu julgo que é muito relevante, que é você conseguir ensaiar nesse tempo. Então te deram meia hora, te deram 15 minutos. Você tipo no espelho, assim, de frente para o espelho? Pode ser assim? De frente ao espelho, de frente para uma câmera, gravando o seu áudio. Isso é muito relevante, porque não tem nada pior, eu acho que todo mundo já passou por isso. Você compra uma palestra e o tema é tal coisa. Você chega na palestra, a palestra começa, meia hora depois, o palestrante ainda está falando sobre ele, sobre o currículo dele e sobre como foi o caminho dele até chegar até ali. É muito irritante, não é? Você quer logo consumir o conteúdo que te levou a comprar aquele ingresso e você não recebe o conteúdo. Então, um bom orador é uma pessoa objetiva, é uma pessoa que não faz, nós chamamos de nariz de cera, fica dando voltas, até entrar no assunto. Nariz de cera, no jornalismo a gente usa esse termo. É uma pessoa então objetiva, ela é direta, ela entrega conteúdo o tempo todo, tá bom? E nem sempre quem fala muito, porque a gente tem até um ditado que até papagaio fala. Fala. Então nem sempre quem fala muito é um bom orador. Sim, até aproveitando, né? Tem uma dúvida também sobre essa questão de você falar em público. Uma pessoa perguntou no Facebook, falou assim que quando ela era mulher ou homem? Qual é o nome da pessoa? Rose Claire Coldebella. Ela falou assim que quando ela conversa com amigos, ela se dá super bem. Mas ela vai falar em público, ela começa a tremer, ela começa a ficar nervosa. Ela queria isso, de dicas assim, né? De como o porquê, né? Talvez na frente do público ela fica mais nervosa. E com amigos ela se dá tão bem, ela conversa tão tranquilamente, né? Eu acho que entra um pouquinho no que você comentou também. Porque com os amigos ela está num ambiente confortável. Sim. Nada é estranho para ela tem um controle de toda a situação. Ela conhece a personalidade dos amigos, como por vezes eles vão reagir com base em um comentário que ela fizer, numa fala. Então é um ambiente tranquilo. Quando ela é chamada para falar em público, ela não sabe o que a espera. Sim. E esse é o maior causador do medo quando a gente fala de oratória. O julgamento da plateia. O que é que vão achar do que eu vou dizer? O que é que vão achar da minha língua portuguesa? O que é que vão achar da minha roupa? O que é que vão achar do meu cabelo? O que é que vão achar dos meus slides? Então, o medo de julgamento dos outros faz com que a gente comece a ficar receoso e às vezes sequer topar se expor, né? Então o julgamento do outro, dos terceiros, pode ser uma das causas dela. A segunda causa pode ser a falta de preparação. É por isso que eu sempre falo que o ensaio é muito interessante. Quando eu falo ensaio, é você escrever o seu texto na íntegra. Você vai falar sobre mecânica de automóveis pela primeira vez para um curso de técnico sobre a área. Você vai escrever a sua fala na íntegra. Por quê? Quando a gente escreve
à mão ou no computador, nós estamos hierarquizando as nossas ideias. Legal. Às vezes eu coloquei algo muito legal para começar a minha apresentação, mas lá na frente do meu texto eu percebo que aquela parte se encaixa melhor no final. Então eu vou hierarquizando as minhas ideias. Depois que você escreveu o seu texto, você vai lê-lo em voz alta, porque quando você verbaliza, muita coisa que você colocou no papel, às vezes sai sem o sentido que você queria. Talvez não era interessante nesse momento, né? Ou sentido contrário, o que é mais perigoso legal, ainda. legal. E corrige. Fez isso? Grava a sua apresentação no áudio. Legal. Bota lá o gravador do celular e se ouve. Porque às vezes a gente quis falar algo super positivo e resvalou em preconceito, resvalou em algo agressivo, não ficou claro. Quando a gente ouve sem nenhum outro tipo de recurso, a gente percebe. Vai lá e corrige. Fez isso? Vai gravar em vídeo. Bota o seu celular lá, sem ninguém, aperta para gravar e se apresenta para o seu celular. E vê se o seu corpo está se comunicando com base no seu discurso. Porque às vezes você está falando algo super positivo e o seu corpo está super negativo diante daquilo que você está falando, está te contradizendo. Ou pior, você está falando algo super negativo e o seu corpo está ali super eufórico. Não está em consonância com aquilo que você está dizendo. Né? Então, assistiu. Viu que o seu corpo não está em consonância com o seu discurso, corrige a sua comunicação não verbal. Terminou isso, pega o seu amigo muito sincero, pega o Matheus, senta o Matheus lá, apresenta para o Matheus e no final o Matheus vai falar, olha João, eu acho que faltou um exemplo para ficar um pouco mais claro tal dado técnico que você passou. Olha João, você deu um exemplo que eu achei fraco, por que você não conta uma história super atual, aconteceu isso. E o seu amigo muito sincero vai te ajudar a chegar numa apresentação bacana. Não pode ser a mãe coruja que acha tudo lindo. E tá não, bom, filho. E não pode ser aquele amigo muito ácido, que tudo que você faz para aquele seu amigo, ele está cheio de críticas para você. Aí ele fala, nem faz. Pior ainda, nossa, aí eu não conseguiria nem me apresentar. Isso, não chama essa pessoa. Chama alguém que você respeita por ser uma pessoa neutra, que consegue sempre ser ponderada. É essa pessoa que vai te falar se está legal ou não. Fez isso, esqueci o nome dela. Você chega melhor, você chega mais segura de que a sua apresentação vai funcionar. E chegou lá na hora, viu toda aquela quantidade de gente. Você tem 20 pessoas, mas eles, nossa, tem bem mais do que eu imaginava. Que delícia! Eu já Pro João, né? Eu já acostumada, assim, mas eu, por exemplo, já fiz apresentação de TCC com várias pessoas olhando, mas assim, eu tinha o domínio do tema. Só que aí chegava lá e eu via quantidade de gente olhando. Então, assim, já teve momentos assim, se eu não tivesse passado por sua palestra, eu olhei assim, o público estava olhando para mim com um cara de cansado. Porque eles estavam ali, não só para ver o meu, e o meu era um dos últimos. Exato. Então eu falei, nossa, aí eu comecei a olhar para eles e eu comecei a ficar nervosa. Aí foi que eu desviei o olhar e falei, não, vou olhar para a parede. Vou começar a falar comigo mesmo olhando para a parede, porque me dava muito nervoso. Ver as pessoas assim, mexendo no celular, conversando às vezes entre si, que acontece em palestras, as pessoas às vezes se distraírem, né? Então isso também é outro ponto aí que... Eu acho interessante até entrar no outro tópico, que ela já citou, né, meio que o tema, é como cativar o público, a pessoa que está escutando. Legal, gente. Essa questão do público, esse tipo de conduta das pessoas, nós chamamos essas pessoas de sabotadoras. Sim. Elas estão nos sabotando e às vezes não é intencional. Sim. Exatamente por isso. Elas estão lá porque querem ver de repente a apresentação seguinte. Sim. Elas estão lá porque o professor mandou. Sim. Né? Acontece muito em palestras de alguém dormir, alguém começar a conversar, alguém dar risada, alguém sair no celular. Acontece tudo isso e às vezes tudo isso ao mesmo tempo. O que nós precisamos ter em mente? E nos darmos menos importância nesse momento. Às vezes tudo isso que está acontecendo com a plateia não tem absolutamente nada a ver conosco. Só que o nosso instinto tende a achar que tudo aquilo é sobre nós. Ai, olha lá, tá dormindo porque a minha apresentação tá muito chata. Nossa, deu risada porque eu devo estar ridículo aqui nessa roupa. Eu cometi uma gafe na minha língua portuguesa. Ou tem algum erro no meu slide. Olha lá, tá cutucando o amigo, tá cochichando com ele, é sobre mim. Tudo que a plateia faz, no entender do orador, tem a ver com ele. Então a primeira coisa se dê menos importância. A primeira coisa é isso.
Porque hoje em dia as pessoas estão no celular o tempo inteiro. Sim. Às vezes a pessoa está no celular porque ela está com algum familiar na UTI e está recebendo uma notícia naquele momento. E que tomara que seja uma notícia boa e tomara que ela esteja comemorando naquele momento. Às vezes fulano está dormindo na plateia porque ele trabalhou o dia inteiro, coitado. E ainda assim ele foi na tua apresentação. Ele está lá te prestigiando, mas não aguentou. E as pessoas acham que é tudo com ela. Então a primeira coisa é, não se dê tanta importância. Pode não ter a ver com você, pode não ter a ver com a sua apresentação. E para não te atrapalhar, imagina uma redoma, uma cúpula, e fecha essas pessoas embaixo dessas cúpulas, esses sabotadores, mais uma vez, intencionais ou não. Uma vez que eles estão cobertos por essa cúpula, na sua compreensão, eles precisam deixar de existir, pelo menos por alguns momentos. E você vai procurar na sua plateia os anjos, que são aquelas pessoas que estão concordando com você. Eu ia falar isso, eu faço isso. Que estão tomando nota, que estão fotografando o seu slide, que cutucou o amigo e mostrou alguma coisa no seu slide. São as pessoas que claramente estão interessadas na sua apresentação. Essas pessoas são os seus anjos, né? O seu incentivo. Chama um amigo para ir junto na palestra, né? Pode combinar com alguém a princípio, mas contudo, evite ficar preso só nessa pessoa. Tem gente que leva e fica só olhando para essa pessoa a palestra inteira. Só ela aparece. Exato. Passa uma impressão de uma palestra muito fria para o restante da plateia, mas pode utilizá-la também. E você começa a olhar na plateia e vai falando para os seus anjos de forma intercalada. Pode ser que em algum momento a sua palestra se torne tão interessante que os sabotadores que estão ali embaixo das cúpulas voltem e se tornem inclusive os seus anjos. Cruzou um olhar, de repente ele está super interessado no que você está dizendo. E você começa a falar para essas pessoas também. Então faça isso com os anjos e sabotadores e sempre busque olhar ao máximo para pessoas. Não espalhar o seu olhar em pontos frios ou olhar para cima o tempo inteiro para evitar o olhar. Busque os olhos das pessoas que estão na plateia. Porque inclusive é um termômetro para você, se está funcionando ou se você de repente precisa mudar alguma coisa ali na sua dinâmica para tornar mais interessante. Legal, muito bom. Interessante. Eu lembro na escola que eu fazia isso, né? Quando você comentou, eu lembrei na hora. Tipo, quando estava fazendo alguma apresentação de trabalho, né? Na frente da classe, aí você baixa aquele frio na barriga, aí você olha lá na sala de aula, você olha gente brincando, gente olhando para um lado, para o outro. Mas aí, às vezes, você olhava assim no fundo da sala, tinha alguém olhando, ou a professora mesmo estava olhando. Aí eu focava nessas pessoas, porque daí eu sentia mais segurança no que eu estava fazendo, aí eu ficava mais empolgado, eu mesmo ficava mais empolgado para falar. Tá vendo? Inconscientemente você já sabia que precisava localizar pessoas que te encorajariam, né? Muito importante. E outra coisa muito importante, começar desde cedo na escola a se colocar em posição de protagonismo. Tem um trabalho em grupo, alguém vai apresentar e o restante vai fazer. Se coloque à disposição para ser você. Na escola, na faculdade, é onde a gente pode errar. Você está em construção. Conhece o local, as pessoas que estão ali, né? Isso, você tem uma licença poética para cometer gafes e tal. E você vai começar a testar a sua timidez. Aí eles estão rindo de mim. Todo adolescente ri do outro. Nossa. Todo adolescente faz brincadeira, zoação com o outro, né? Então, começar a se colocar em situações de protagonismo é muito legal. Precisa eleger alguém representante de sala. Qual é a função? Levar as mensagens da sala para a diretoria da escola, trazer as mensagens da diretoria da escola para a sala. É esse fluxo, não tem segredo. Se coloque à disposição. Sim. Alguém precisa fazer parte da comissão de formatura. É uma comissão, não é só você. Coloque-se à disposição. Teremos uma feira de ciências, nós precisamos de 30 alunos, 5 que falem. Coloque-se à disposição, né? Estou falando de escola, gente, faculdade também. Onde é que você divida o ambiente com outras pessoas? Quando você se coloca em posição de protagonismo, automaticamente desperta no outro, que nós falamos no começo, o respeito e a credibilidade. Olha o João, ele sempre se oferece. Precisou alguém para falar, todo mundo vai lembrar, o João fala. Verdade. Olha, o João é interessante. Então comece a se colocar, o seu respeito automaticamente vai ser na avaliação dos colegas progressivo. E eu acho que até é uma questão minha também, essa questão de mexer muito o braço. Não sei o tanto que tá certo, o quanto não tá, se eu tô falando demais, se a pessoa tá prestando atenção, o que eu tô fazendo com o braço, que assim, é uma coisa que eu quando eu vou apresentar eu também fico prestando atenção. Ou às vezes alguns tiques que a gente faz automático, né? Todos eu temos. já me filmei uma vez e falei, gente, eu nunca percebi que eu fazia isso, né?
Como que a gente faz com relação a essas coisas involuntárias nossas, assim, pra ir mudando? Porque a gente vê pelo vídeo, né? Mas e aí, o que a gente faz? A primeira coisa é achar muito legal que você movimenta as mãos. E o Matheus também vai começar a movimentar. Tem que movimentar. Por quê, gente? 55% do que eu falei até agora aqui no programa de vocês, as pessoas entenderam porque elas viram as minhas mãos e as minhas expressões faciais. Sim. 37% é do que elas ouviram e 7% é conteúdo que eu disse. O corpo é extremamente importante, nos ajuda na comunicação demais. Tem um ditado que as pessoas adoram falar: eu mexo bastante as mãos porque eu sou descendente de italianos. É verdade. Gente, a não ser que você seja uma pessoa com alguma deficiência, que você não tem algum membro, todo mundo se comunica por meio do corpo. Até os orientais, que são mais controlados, são mais discretos, também se comunicam por meio do corpo. Como é que o oriental se cumprimenta? Tem alguns que abaixam a cabeça, né? A linguagem corporal, né? Tá vendo? A gente sabe, é muito expressiva a forma como eles se cumprimentam. Então todo mundo usa o corpo. Então a primeira coisa é, comece a usar as suas mãos. Começar a usar mais. O tempo inteiro. As mãos, a partir de hoje, acima da linha da cintura, gesticulando o tempo inteiro. Tem gente que gosta de colocar para trás a mão. Eu deixo ela assim. Fica meio Ninguém tá vendo, não? imponente, né, quando você conta pra trás, né? Exato. Ou colocar a mão no bolso. Tem gente que faz a posição do búfalo sentado, que búfalo sentado, é essa daqui. Essa eu não faço não. Tudo que você cruza, sejam dedos, tem gente que cruza as pernas, né, braços assim. Tudo que você cruza, a leitura de quem faz a análise é de que você está escondendo alguma coisa. Você está escondendo uma timidez, você está escondendo a sua falta de conteúdo, você está escondendo o fato de não querer estar naquela posição naquele momento. Então, quando você começa a se esconder, você está se protegendo. Aqui ninguém entra. Eu estou protegido. Então, comece a gesticular sempre. Ai, mas João, eu não sei o que eu faço com as minhas mãos. O que eu faço com as minhas mãos? Uma dica muito legal, que a gente conversou sobre isso, é segurar alguma coisa. Legal. Posso segurar um lápis? Pode. Posso segurar uma caneta? Pode. Desde que não seja aquela que você fica apertando o botãozinho. Porque o instinto é que a gente fique fazendo... Pra dar uma relaxada, né? Às vezes as pessoas nem percebem. Desde que não seja. Eu assessorei um presidente da Câmara Municipal aqui em Limeira que fazia discursos muito bons. Eu descobri passadas algumas semanas que ele segurava uma moeda de R$1 na palma da mão. Que legal. Legal. Era uma moeda grande, ele segurava com o dedão. O consciente dele entendia que esse problema já estava resolvido e a outra automaticamente gesticulava, complementando aquilo que ele estava dizendo. Que legal. Então, ocupar a mão é muito legal. Microfone, passador de slides. Isso eu já usei bastante, passador de slides. Muito legal, Esther. Muito grande. Total. Ok. O seu cérebro vai entender que esse problema está resolvido e a outra vai sempre complementar o que você está dizendo. O ideal, se você não tem nada em mãos, que você consiga utilizar as duas para complementar o que você está dizendo. Contudo, cuidado com alguns gestos. Por exemplo, em algumas culturas, esse gesto não significa ok. A origem desse gesto é ok americano. Em algumas culturas, não. Cuidado com contagem. Tem gente que vai contando progressivamente e acaba fazendo um gesto feio. Tem alguns gestos que recentemente no nosso país ganharam dupla conotação. Isso, diante de uma plateia adolescente, é riso na certa. Se você voltar depois... Esquece. Nossa, Então, aquele ensaio, o teste do vídeo, você já está vendo como o seu corpo está se comportando. Se você está cruzando pernas, braços, como é que está o seu olhar, o que você está fazendo com a mão. Depois é o seu amigo muito sincero. Ele vai falar: João, você fez aquele gesto. Cuidado. Não pode. Exato. Então, maravilhoso usar o corpo, mas cuidado com alguns gestos. Sim, entendi. É uma coisa que a gente acaba... É que é muitas coisas para se preocupar, né? Aí eu acho que vai ficando uma coisa mais automática. Isso. Tudo que eu estou falando aqui é muito difícil, tá, gente? Não é porque o João falou que amanhã eu vou fazer e vai dar certo. Não, você vai se esquecer. No meio da sua palestra, você vai acabar fazendo assim, vai ficar de costas para a plateia, que é outra posição super condenável. E aí você vai falar: poxa, eu errei. Aí eu te digo: que bom que você errou, porque isso reforça que na próxima você vai prestar atenção nisso. Então você vai assimilando aos poucos tudo isso. Legal, bacana. Nossa, você falando disso, eu lembrei de um programa que veio um convidado nosso e eu fiz uma fala, só que tipo assim, eu fiz uma fala incorreta, né?
E ela me corrigiu, só que tipo, eu não me senti... ofendido, exposto. Mas assim, o fato dela ter me corrigido me fez pensar tanto que eu, tipo assim, sempre fica na cabeça. Então eu sei que eu não vou cometer o mesmo erro. Isso é outra coisa muito legal. Às vezes no seu ensaio você percebe que você tem algumas gírias ou alguns termos que você aprendeu errado na sua vida. Sim. Que você não consegue corrigir. Eu vou me utilizar como exemplo. Eu fui criado falando uma dó. Ai, fiquei com uma dó da Esther. Ai, fiquei com uma dó do Matheus. Também foi criado assim. E o formal da língua portuguesa, eu fiquei com um dó. Ele é masculino. Nossa, é um dó. No meu ouvido, quando a pessoa fala um dó, sou errado. Gente, ela errou. Aí que eu falo, não, sou eu que sou errado. Ela disse certo. Só que para eu não errar, eu já me condicionei a dizer, nossa, eu tenho uma pena da Esther. Já mudou, né? Eu fiquei com uma pena do Matheus. Então, tudo que você identificar na sua verbalização que possa te colocar numa posição constrangedora, substitua. Por exemplo, quando eu apresentei telejornal, eu bati o olho no teleprompter, que é aquele equipamento onde o texto vai subindo, eu vi a palavra exigências, eu trocava automaticamente. Porque quando eu estou falando com muita velocidade, exigências não sai verbalizado da forma correta por mim. Sai exigências, não sai exigências. Então eu via o meu cérebro automaticamente trocava aquilo por obrigatoriedade. Que legal. Que é uma palavra maior, para alguns até mais difícil de ser dita, mas para mim a verbalização funciona melhor. Pausar melhor, né? Exato, obrigatoriedade. Não é um perigo de exigências para mim, que não vai sair. Então identifique na sua alfabetização, na sua criação, às vezes questões culturais, o que pode te colocar em uma situação chata, ou seu amigo muito sincero que vai falar, olha João, você fala reunião, é reunião. Seu amigo te disse isso, você é uma pessoa que vocês têm uma relação muito bacana, vocês se incentivam um ao outro e tal, ouça aquilo e comece a se corrigir. É muito legal ter alguém que corrija, tem gente que não gosta. Verdade. É muito legal, nos ajuda demais. Isso é verdade. Eu falo para os meus amigos, olha, quando você vem dando uma dica para a pessoa, não de forma rude, né? Aceite aquilo, porque se a pessoa está colocando aquilo, porque a pessoa se preocupa com você. O ruim seria se você chegasse e fizesse algo errado e a pessoa não chegasse nem tivesse um toque, porque aí você ia continuar errando e isso ia ser prejudicial em algum momento para você, né? Ia perpetuando aquela sua situação vexatória, constrangedora, né? Eu acho que o mais difícil, não sei, né? Talvez o mais difícil de mudar assim deve ser vício de linguagem. Total. Porque você está sempre falando. O meu pai tem um vício de linguagem de falar né. É isso. Então ele fala uma frase né, aí depois ele termina outra frase né, só que falando em público, né? E aí eu fico olhando e falo, nossa, eu reparo muito fácil, mas eu penso, será que eu também tenho algum? Então, claro, né? Tem alguns também. Então, se você tem esse receio, você vai falar para os seus amigos ainda hoje, olha, se eu tiver algum vício de linguagem, eu estou te dando carta branca. Eu já sei alguns que eu tenho. Por exemplo, recentemente, todo mundo começou a encaixar tipo em todo lugar. Nossa, eu tenho esse vício. Tipo. O que vício de linguagem faz na nossa imagem? Nos dá a impressão de falta de repertório. Sim. Nossa, o João não tem leitura, o João não tem vocabulário. Né? É a história do Faustão, né? Tanto no social quanto no... Né? O Faustão tinha alguns bordões. Por 30 anos ele só falou as mesmas coisas na televisão. Pobreza de vocabulário. Então, se você está num veículo de comunicação, você tem que, inclusive, acrescentar na vida de quem te consome. Né? Então, passa uma imagem muito ruim. Então, a partir de hoje, nós todos, a gente procura amigos que a gente confia e dá uma carta branca para a pessoa. Se eu cometer alguma gafe, eu quero que você me diga. Eu tenho muito isso com a minha sócia. Nós temos um negócio juntos. É o trabalho de vocês, né? Nós nos corrigimos o tempo inteiro. Vou até abrir um bastidor. Esses dias, a gente conversando e tal, nós somos um senhor e uma senhora de 40 anos. Outro dia, a gente conversando, ela diz assim, João, isso, manja. Eu falei... Quem fala manja ainda, Gra? Acima dos 40. Eu falei, Gra, não tá combinando com a sua imagem, não. Eu não consigo imaginar ela, não consigo. Ela toda culta, é diferente, né? Você olha, diferente. Não é um personagem, é você, mas é o jeito que você se transparece para outra pessoa, que a pessoa já te olha, já
imagina como que vai ser, né? Exato. Aí escuta uma coisa da pessoa e você fala assim, nossa, que estranho, né? A pessoa falando desse jeito, tá vindo é muito dela? estranho. Perceba, eu não estou dizendo, gente, que o tempo todo a gente tem que Tem utilizar que a norma culta, parecer robôs, sim, né? sim. Nós somos robôs, nós É. estamos programados para utilizar a língua culta, né, da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa o tempo todo. Não é isso. Com seus amigos, maravilhoso. Você está no momento de relaxamento, Sim. você vai falar palavrão, você vai falar gíria, seja lá o que você quer falar, você fala. Mas você não pode levar isso para a sua vida profissional, por exemplo. Exato. Sim. É A esse gente ponto não pode que eu trazer ia isso aqui para o Esse programa. Você tem que saber separar, né? Qual é a situação onde você pode ter uma linguagem mais coloquial, mais informal, Sim. e o mais formal ali da língua portuguesa, Com né? certeza. Eu acho que assim, a conversa de hoje até foi muito boa. Dava pra gente conversar sobre muitas outras coisas, né? É que agora você também tem um compromisso depois, né? A gente tá finalizando agora o projeto, o programa de hoje. Mas eu achei que foi excelente. Eu bom. achei que abrangeu, acho que tudo, assim, que a gente conversou, que a gente viu que são pontos que em comum as pessoas têm dificuldade. Eu acho que a gente abordou de tudo, né? Eu achei muito interessante. Eu vi que o pessoal conversou bastante com a gente no chat, né? O Fernando estava aqui comentando com a gente algumas coisas. E se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem continuar mandando, né? O João, o arroba dele, depois a gente coloca nos comentários também. E aí, se vocês quiserem seguir lá as páginas do João, da Dynamos e também do João Micasa, né? Que o João, além de tudo, é cerimonialista. Sim. Então, assim, são muitos projetos interessantes. E se vocês quiserem aprimorar mais, né, é só procurar eles, que eles ajudam vocês a personalizar o atendimento, fazer algo específico para vocês. Então, muito obrigada por tudo Eu que isso. agradeço. Nossa, foi excelente relembrar as coisas, rever. Eu acho que são sempre pontos para se retomar, para a gente Isso. conseguir ir melhorando a cada dia mais, né? São pontos que, se a gente não observa, a tendência é que a gente caia no comodismo, vai Sim. enferrujando. Isso é verdade. Obrigado, Esté, Imagina. obrigado, Eu que agradeço, Matheus, agradeço toda a equipe do bastante. NJ representada aqui pelo Fernando. Foi uma alegria estar com vocês, todo mundo que acompanhou, e estou sempre à disposição. Gratidão imensa. Obrigada. Toda a nossa gratidão. Obrigado.